Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de como um estilo de dança super único foi criado. E olha, não foi por acaso não, foi por pura necessidade. Essa é a jornada do American Tribal Style, e a gente vai conhecer essa história através dos olhos da própria criadora, a Carolina Nericcio. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque, assim, não é todo dia que uma linguagem de movimento inteiramente nova aparece. Para a gente entender o ATS, a gente precisa voltar lá no comecinho, num mundo de dança que era, ao mesmo tempo, maravilhoso e bem confuso. Então, no início de tudo, a Carolina aprendeu a dançar com a professora dela, a Masha Archer. E ela achava de verdade que aquele estilo específico, com aqueles trajes, aquela estética toda, era a dança do ventre. Ponto. Um mundo lindo, sem dúvida, mas completamente isolado. E foi justamente essa bolha que, de certa forma, acabou forçando ela a criar algo totalmente novo. O estilo que ela aprendeu era pura improvisação em grupo. E visualmente, nossa, era uma coisa de cair o queixo. Mas, na prática, era um verdadeiro caos. E foi exatamente esse caos que acendeu uma luzinha na mente super organizada da Carolina. Tá, vamos analisar isso aqui de perto. O grande problema era a comunicação. Imagina só, a dançarina mais experiente podia mudar o movimento a qualquer hora, mas ela não precisava estar na frente do grupo. E as outras? Bom, esperava-se que elas simplesmente soubessem, que adivinhassem. Para Carolina, isso não fazia o menor sentido. A solução para ela era clara. Era preciso criar um sistema. Um sistema onde a liderança fosse visível e os sinais fossem entendidos por todo mundo. E foi aí que o trabalho começou de verdade. A grande sacada dela não foi inventar movimentos do zero, mas sim criar uma espécie de gramática para que esses movimentos pudessem ser usados em conjunto. De forma improvisada, sim, mas ainda assim perfeitamente sincronizada. Agora, a parte mais legal sobre as deixas é de onde elas vieram. A Carolina ficou observando as alunas dela e percebeu que as líderes, sem querer, davam pequenos sinais antes de mudar um passo. Era um jeito de olhar, uma mudança no peso do corpo, coisas sutis. O que ela fez? Pegou esses sinais quase inconscientes e transformou numa linguagem clara e oficial. É quase como um percussionista que dá um toque para avisar que o ritmo da música vai mudar. Genial, né? O processo dela foi super metódico. Ela não chegou impondo regras do nada. Pelo contrário, ela observou, descobriu as regras que já estavam ali, escondidas na dinâmica do grupo, e simplesmente organizou tudo num sistema que fizesse sentido. Até as formações do ATS nasceram da pura necessidade. Grupos maiores viravam a confusão. Mas a verdadeira virada de chave veio de uma limitação do espaço físico. Tinha um café, o Café Istambul, que era super estreito. Isso forçou as dançarinas a se organizarem em diagonal. E essa limitação acabou virando uma das maiores marcas visuais do estilo. Incrível! Mas olha, o ATS é muito mais do que só regras e formações. No coração desse estilo, existe uma filosofia muito poderosa sobre cooperação, sobre a arte de criar algo juntas. E essa ideia que ela herdou da professora Masha é basicamente a alma do estilo. A Masha não gostava daquela coisa competitiva que ela via em outras danças, sabe? Onde uma artista tentava brilhar mais que a outra. Para ela, dança era, antes de tudo, cooperação. Então, o ponto central é esse aqui. A Carolina construiu, de propósito, um estilo que celebra o grupo. Enquanto um solo pode criar aquela hierarquia de quem é a melhor dançarina, o grupo de ATS se transforma numa pintura em movimento. A atenção vai para o todo, para o conjunto da obra, e só depois, talvez, para as partes individuais. E isso, gente, mudou tudo. Abriu as portas para um monte de gente que amava dançar, mas não queria, de jeito nenhum, aquela pressão de estar no centro do palco, com todos os olhos em cima. O ATS Dance ofereceu mais que uma dança. Ofereceu uma comunidade, um lugar seguro para pertencer. O que começou como uma solução para um problema bem local, de repente, explodiu. O ATS começou a se espalhar pelo mundo, uma coisa que a Carolina nunca planejou e que, claro, trouxe um monte de desafios bem complexos. A reação dela a essa flama toda é de uma honestidade incrível. Não teve plano de marketing, não teve estratégia, simplesmente aconteceu. E, na visão dela, até que fez sentido. Por quê? Porque o estilo é acessível e tem uma beleza universal que fala com pessoas de qualquer cultura, de qualquer lugar. Só que esse crescimento todo teve um lado bem doloroso. As primeiras pessoas que começaram a ensinar o estilo fora do estúdio dela pegaram só uma parte da informação, até porque o trabalho da Carolina ainda estava em andamento. Ver a criação dela sendo espalhada de forma modificada, incompleta, foi, nas palavras dela, de partir o coração. Ela sentiu como se estivessem roubando o trabalho dela.
E essa linha do tempo aqui, ela ilustra essa jornada de um jeito perfeito. Depois daquela mágoa inicial, ela tomou uma decisão: parar de criticar, para não impedir que a dança crescesse. Com isso, o termo tribal começou a ser usado para tudo, virou quase uma lata de lixo para qualquer dança experimental. O grande ponto de virada foi uma conversa com a dançarina Rachel Bryce, e juntas, num papo super respeitoso, elas deram um nome oficial para o novo estilo que estava surgindo, o Tribal Fusion. Uma arte que, sim, tem raízes no ATS, mas que é outra coisa completamente diferente. Então, como fica o ATS hoje? Vamos dar uma olhada em como a Carolina enxerga o próprio legado e o futuro dessa dança. Essa distinção aqui é fundamental. A Carolina considera o trabalho dela completo, mas não fechado. O que isso quer dizer? Que o conceito fundamental, as regras do jogo que permitem a improvisação em grupo, isso está pronto. Mas dentro dessa estrutura, o estilo continua vivo, evoluindo e crescendo. E o desejo dela para o futuro vai muito além do ATS. Ela sonha com o dia em que a mídia vai finalmente enxergar a dança do ventre como uma forma de arte belíssima que ela é, livre daqueles estereótipos que só diminuem a sua importância. E ela deixa a gente com esse conselho poderoso. O verdadeiro entendimento não vem de ficar analisando tudo intelectualmente, mas sim da experiência do corpo. As respostas não estão nos livros, não estão na internet. Elas estão no ato de dançar. É um convite para a gente sentir mais e pensar menos. A história do ATS nos deixa com essa pergunta, né? É uma jornada que mostra como a necessidade de ordem pode criar uma nova tradição. E como essa mesma tradição pode, de um jeito super respeitoso, abrir caminho para uma evolução ousada. É a prova de que, na arte, talvez um não exista sem o outro.